Bom dia, meus amores! A matemática está em toda parte, então vamos estudar. Capítulo 11, estudaremos da página 172 à página 178. Fala aí, galera! A gente está começando mais um dia, por isso fica comigo nessa meditação. O título da meditação de hoje é Brilha, Brilha. Brilha, brilha, estrela. Tem nada a ver com essa música aí? Vamos pro texto bíblico. E o texto bíblico está lá em João, no capítulo 8, versículo 12, que diz o seguinte: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Você já se perguntou por que é tão comum que durante a noite a gente veja tantos insetos nas lâmpadas da nossa casa? Que pergunta difícil de responder, muito. É um negócio muito simples. Na realidade, os biólogos falam que grande parte dos insetos são guiados pela luz. Isso, pela luz. E principalmente à noite, eles se guiam pela lua. Só que como a lua está mais longe e existem outras iluminações mais próximas, a gente acaba confundindo os sensores deles. Quando eu vejo assim, é uma coisa esquisita. Eu não sei se é verdade, se não é. Então, os insetos, ao invés de irem rumo àquilo que eles têm de iluminação da lua, ou que deveria ser a iluminação natural, eles vêm para a luz artificial. E aí, a gente vê esses pobres bichinhos batendo cabeça nas lâmpadas da nossa casa. Agora eu acredito. Se para os insetos a luz da lua é aquilo que guia cada um deles, para nós a gente tem algo diferente. Entendemos que Cristo é a luz do mundo. Porém, a gente aprende uma história muito importante com esses bichinhos. A gente tem a seguinte noção: existem falsas luzes. Isso significa que existem luzes, existem claridades, existem situações que chamam mais a atenção dos insetos. E no nosso caso da mesma forma. Sério? Não acredito, mano. Existem luzes que chamam mais a nossa atenção ao invés de olharmos para Cristo. Por isso, a meditação de hoje faz a gente pensar de uma maneira muito forte. O que tem chamado a sua atenção? Quais são as luzes que têm ofuscado a luz de Jesus, que é a nossa luz maior? Precisamos entender que Jesus é o centro e nós devemos olhar para Ele e sempre refletir a luz dele. Porém, jamais confundirmos a luz dele com qualquer outra luz. Fica aí a reflexão. E ora comigo. Deus, pedimos que não sejamos confundidos com outras luzes, mas possamos focar no Senhor, na luz de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Que Deus abençoe muito. Neste capítulo, nós iremos trabalhar medidas e comparações, ou seja, nós iremos trabalhar as grandezas. Isso mesmo. O que é grandezas? É tudo aquilo que pode ser medido, isso, e que possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas ou geométricas. Enfim, você pode observar aqui nessa tabela, nós temos algumas grandezas de base e a sua unidade de medida. Nós temos como grandeza o tempo, a massa, o comprimento, a temperatura. Opa, para por aí. Nós só iremos trabalhar o tempo, a massa, o comprimento e temperatura. Essas outras grandezas você vai aprender mais pra frente, ok? Não se preocupe. Então, vamos lá? Medidas e comparações. Abra seu módulo na página 172 e observe comigo esta imagem. Você pode observar aqui que nós temos o quê? Isso mesmo! Este processo que está acontecendo é uma ordenha, que é o processo da retirada do leite de forma automática. Isso mesmo! A ordenha é a retirada do leite com o uso de uma máquina, como você está observando. Pela explicação da tia Adriana, já respondemos a primeira pergunta do Trocando Ideias. Para você, o que significa uma ordenha mecânica? É a retirada do leite por meio de máquinas. E você pode observar aqui que nós temos
o processo da ordenha, a máquina direta em contato com a vaca, e nós temos aqui o tempo de cada ordenha, que é de 30 minutos. Que legal! Questão 2. Na fazenda dessa imagem, qual é a capacidade máxima do reservatório de leite? Olha só o reservatório aqui. Qual é a capacidade? 200 litros. É muito leite, 200 litros de leite. O que mais nós podemos observar nesta imagem? Vamos começar a fazer nossas anotações? Nós temos aqui também um relógio. Olha só, se ele começou a ordenha 5h30 e ele vai gastar 30 minutos para a ordenha, quando que vai terminar a ordenha? 6 horas, muito bem. Ou seja, o tempo representa as horas. E aqui, este tempo está representando os minutos, assim como nós temos no nosso relógio. Nós conseguimos observar a hora e o minuto. A questão 3 diz assim: como é retirado o leite das vacas em fazendas que não são automatizadas? Bom, existe um outro processo que eu vou te mostrar um vídeo logo mais e você vai poder visualizar. Eu sei que alguns de vocês já sabem, já conhecem e já realizou essa atividade, porque já mandou vídeo para a tia Adriana em outras aulas. Então, nós vamos compartilhar o vídeo para quem não tem o conhecimento possa conhecer. E quem já tem, vai relembrar. Voltando aqui para a nossa imagem. Se a ordenha começou 5h30, a que horas no máximo vai terminar? Às 6 horas. Que grandeza de medida você consegue identificar na imagem? Vamos ver se tem mais alguma coisa? Opa, temos sim, temos a temperatura. A temperatura que nós chamamos de graus Celsius. E temos também a capacidade. Então, quais são as medidas e comparações que nós podemos fazer? Quais são as grandezas? Nós temos aqui o tempo, nós temos a capacidade e nós temos a temperatura. 3 grandezas: tempo, temperatura e capacidade. A rotina do retireiro começa bem cedo, na primeira ordenha, nas primeiras horas do dia, quando conduz as vacas para o curral e começa a ordenhar. Na ordenha da manhã, geralmente as vacas estão com os úberes mais cheios. É quando se tira mais leite. É quando o trabalho é mais árduo. Entre cada ordenha, a vaca consome alimentos e água, que são transformados em leite pelo seu metabolismo. Nutrientes que vêm de várias partes do corpo do animal, como energia, gordura, proteínas, minerais e vitaminas, e também água, são levados ao úbere pela corrente sanguínea, onde a glândula mamária vai produzir o leite. Se a vaca está saudável, não tem nenhuma doença, o leite formado no úbere é puro e tem alto padrão de qualidade. Em cada quilo encontramos 875 gramas de água e 125 gramas de componentes sólidos. Os sólidos estão divididos em 38 gramas de gordura e 87 gramas de sólidos não gordurosos, que por sua vez se subdividem em 4 componentes: 31 gramas de proteínas, 2 gramas de nitrogênio não proteico, 46 gramas de lactose, que é o açúcar do leite, e 8 gramas de minerais e vitaminas. Na página 173, vamos falar sobre medida de tempo. Algumas crianças têm a vida mais agitada que muitos adultos. Elas levantam bem cedinho, tomam banho, comem um de jejum, gostoso e vão à escola.
Outras ainda têm aulas de piano, natação, informática, inglês e etc. Muito mais. Mesmo assim, elas ainda dedicam tempo para brincar e ser criança. Além de tudo isso, é preciso fazer as tarefas escolares e descansar para recarregar as energias. Afinal, toda criança tem direito de crescer saudável. Veja só, aqui neste relógio do tempo. Ó, o tempo de ir para a escola, o horário do almoço, de brincar, de tomar banho, dormir, acordar, de jejum. Enfim, para todos os momentos existe o seu tempo adequado. Para dar tempo de fazer tudo bem feito e sem prejuízo à saúde, o jeito é se organizar. Planejar as atividades diárias, se possível, anotar numa agenda, organizar seu horário. Assim, organizado o seu tempo, você poderá fazer muito mais em uma semana e ainda terá tempo de sobra. Que coisa boa! Organize o seu tempo, que dá para você estudar, brincar, almoçar, jantar, dormir, descansar, enfim. Conforme esse relógio do tempo, você também pode se organizar e aproveitar o máximo o tempo que você tem. Uma coisa é certa, o tempo não para. Os dias, as horas, os minutos, os segundos estão sempre medindo e contando o tempo que vai passando. Ao longo da história, o ser humano desenvolveu um calendário, como você pode observar aqui embaixo. Muito útil hoje em dia. Nele estão organizados os dias da semana e os meses do ano. No entanto, o que fazemos para medir o tempo de cada dia? O que você acha? Primeiramente, nós costumamos usar o quê? O relógio. Aqui eu tenho detalhadamente o tempo. Como assim, tia? Nós temos a hora, o minuto e o segundo. Aqui também já está representada uma regrinha. Nós não iremos fazer cálculo agora, mas aqui, por esta regrinha, eu consigo transformar hora em minuto, minuto em segundo, ou segundo em minuto e minuto em horas. Que interessante! Quando eu olho aqui o calendário, eu consigo visualizar todos os meses, cada um com uma cor diferente, os dias da semana e também a data do dia. Página 174. Na questão 1, nos diz o seguinte: leia mais uma vez o texto da página 173 e sublinhe as palavras que servem de padrão para medir o tempo, ou seja, a grandeza. Então, este texto eu li fragmentado para vocês, mas eu li todo o texto. Você agora vai dar uma pausa aí no seu vídeo e vai então grifar, ou melhor, sublinhar essas palavras. Pronto? Terminou? Vamos corrigir? Vamos lá. A primeira palavra que eu posso sublinhar é hora, que está relacionada à grandeza de tempo. A próxima palavra, semana. Dias. Horas, novamente. Hora no singular e horas no plural. Minutos,
segundos, calendário, hoje, dia, nós temos dias e aqui temos dia. Apareceu novamente dias, semana, meses, ano. Muito bem, são essas palavras que neste texto nós conseguimos identificar que está relacionado à grandeza, ao padrão de medir o tempo da hora, do dia, o tempo da semana, o tempo dos dias passados ou que virão, horas vivenciadas, horas esperando, minutos, segundos, calendário. O calendário também fala de tempo. Um ano, quantos dias tem um ano? 365 dias. Aí eu posso pensar quantas semanas, quantos domingos, quantos sábados, quantas horas por mês, por ano. Eu posso fazer todos esses cálculos. Hoje, dia, meses e ano. Essas são as respostas que você vai encontrar na questão 1. Página 174, questão 2. A mãe de Mônica descobriu que sua filhinha está com uma virose. Observe a prescrição médica que ela está seguindo. Veja só, o nome do remédio, 200 ml. Tomar uma dose de 8 em 8 horas durante 15 dias. Observação. Caso os sintomas não desapareçam, retornar para exames específicos. Letra A. O remédio é indicado para menos de um mês, mais de um mês, uma semana, 15 dias. Não é um mês, é mais de uma semana e não é mais de um mês. Então, a nossa resposta correta é a primeira, é menos de um mês. 15 dias é a metade de um mês. Nós temos meses com 30 dias, com 31 dias e em fevereiro nós temos um mês com 28 dias. Questão B. Quantas horas há em um dia? Nós já sabemos, essa é fácil. Um dia tem 24 horas. Letra C. De acordo com a prescrição médica, quantas doses devem ser tomadas em um dia? E agora, como eu vou descobrir? Super fácil. Você vai pegar a quantidade de horas do dia, que são 24, e dividir por 8. Quando você divide 4 por 8, você vai achar o número 3, porque 3 vezes 8 é 24. Então são 3 doses. Mas eu posso contar o seguinte, vamos pensar que são meia-noite. Meia-noite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passou 8 horas. Uma dose, 8 horas da manhã. Novamente, mais 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Outra dose às 16 horas. Novamente, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, que seria meia-noite, mais 8. Então, 3 vezes eu contei de 8 em 8, ou eu posso fazer a divisão. 3 doses no dia. Letra D. Se Mônica tomar a primeira dose às 7 horas da manhã, a que horas deverá tomar a próxima dose? Super fácil. 7 na cabeça. 7, 8, 9, 10, 11, 12.
13, 14, 15, às 15 horas. Ou 3 horas da tarde. Letra E. Com que instrumento a mãe de Mônica pode medir ou marcar o tempo para seguir as orientações médicas? E agora, com que instrumento ela pode medir o tempo? Claro que é com relógio, ela vai contar de hora em hora. F. Se Mônica começou a tomar a medicação no dia 15 de outubro, em que dia ela deverá interromper o uso do remédio? Lembram que a receita pede para usar 15 dias, por 15 dias. Então, se ela começou dia 15, que dia que ela vai parar? É só contarmos aqui, ó, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ela vai tomar até o dia 29, porque ela tomou no dia 15. Eu já conto o dia 15. 15 dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Página 175. Você sabia? Quem nasce no dia 29 de fevereiro só pode fazer aniversário em cada 4 anos. Nos outros anos, a pessoa pode escolher se quer comemorar mais um ano de vida no dia 28 de fevereiro ou no dia 1º de março. Sabe por que isso acontece? Porque nós temos no nosso calendário o ano bissexto e você vai aprender mais para frente como funciona, como que conseguimos observar o ano bissexto. Página 175, questão 3. O senhor Alberto está sempre atento à programação da TV a cabo. Ele incentiva seus filhos a assistir somente a programas culturais próprios para a idade deles. Observe que do lado nós temos o nome dos programas e nós temos os horários. Letra A. De acordo com a programação, a que horas se inicia o programa Viagem de Criança? Olha só aqui. Viagem de Criança, o horário 11 horas. Então se inicia às 11 horas. Letra B. Desenhe os ponteiros que indicam a hora em que são apresentados os programas. Eu tenho os nomes aqui embaixo, mas antes de fazer essa atividade eu quero mostrar para vocês o meu relógio. Olha só. Pronto. Ok, deixa eu centralizar. Agora sim. Eu quero que você observe aqui no relógio que eu tenho de um número para o outro, eu tenho 5 minutos. Ó, do 12 ao número 1, eu tenho 5 minutos. Então, quando o ponteiro grande está no número, ele está marcando o quê? Ele está marcando os minutos. E o ponteiro menor está marcando a hora. Aqui são exatamente 6 horas. Agora são 6 e 5. Mais 5, 6 e 10. Mais 5, 6 e 15. Mais 5, 6 e 20. 6 e 25, 6 e 30 ou 6 e meia. Quando ele completa toda esta volta, completou o quê? 1 hora. Então agora já são 7 horas. Se eu voltar aqui um minutinho, alguns minutos, 10 minutos, faltam o quê? 10 para as 7, ou a hora é 6h50. Por que 6h50? Se eu contar todos os minutos, em 1 hora eu tenho 60 minutos. Quer ver? Vamos conferir?
Ó, eu tenho aqui 5, 10, 15, 20, eu estou contando de 5 em 5. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Ok? Agora vamos lá para a nossa atividade. Tour pela cidade. Tour pela cidade, 7h50. O ponteiro vai estar quase chegando no 8, faltando 10 minutos para as 8. 7h50. Vem brincar comigo. Vem brincar comigo às 9 horas. O ponteiro pequeno direto no 9 e o grande no 12. Viagem de criança, 11 horas. O ponteiro pequeno no 11 e o maior no 12. 11 horas em ponto. Letra C. Se o senhor Alberto procurou a lista de programas às 8 horas, quanto tempo falta para começar o programa Viagem de Criança? Que horas começa? Viagem de Criança começa às 11 horas. E ele achou a lista às 8 horas. Então, eu só preciso fazer uma subtração. 11 menos 8, faltam 3. Faltam 3 horas. Clique. A hora, representada pela letra H, é a unidade padrão de medida de tempo. Não esqueça, a unidade de medida de tempo é a letra H, ou seja, a hora. Um dia tem 24 horas e eu posso conferir conforme o meu relógio, contando todas as horas, marcando através do meu relógio, eu vou conseguir então identificar as 24 horas. Página 76. Vamos observar estes relógios. Observe como o Francisco aprendeu a ver as horas no relógio com ponteiros. Nós temos o primeiro relógio que está marcando 9 horas. O ponteiro menor do relógio marca as horas e o ponteiro maior marca os minutos. Sendo assim, às 9 horas, o ponteiro menor aponta para o 9 e o ponteiro maior para o 12. Olha neste outro. Quando o ponteiro maior dá uma volta completa, já se passou uma hora. Então ele sai desse 12 e vem dando a volta lentamente. Quando ele faz todo esse percurso e chega novamente no 12, passou uma hora. E automaticamente este ponteiro menor que estava no 9 também veio para o próximo número, que é o número 10. Se passou uma hora, eram 9 horas, agora são 10 horas. Quando o ponteiro menor sai de um número e vai para o seguinte, já se passou uma hora. Se o ponteiro maior somente sair de um tracinho para o outro, dizemos que se passou 1 minuto. Veja só, eu mostrei para vocês que de um número para o outro nós temos 5 minutos. Olha só. Então, você tem que no número 12 um tracinho bem pequeno e logo em seguida você tem outro. Se você contar os tracinhos, você vai ter 5 tracinhos de um número para o outro, significando que de um número para o outro nós temos 5 minutos. Mas, se o ponteiro andar apenas um tracinho, significa que passou
1 minuto, e 1 minuto tem 60 segundos. 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos. Questão 4. O relojoeiro precisa ajustar os relógios analógicos de acordo com os relógios digitais. Ajude-o a executar essa tarefa, colocando os ponteiros no lugar certo. Em seguida, escreva nos espaços pontilhados como se lê os horários indicados. Então, nós temos aqui no relógio digital, nós temos aqui 10 horas. Já escrevi aqui embaixo, 10 horas. E agora, como vai ficar aqui o nosso ponteiro? O ponteiro menor no 10 e o maior no 12. Nós temos aqui 15 horas. Então, o ponteiro menor no 3 e o maior no 12. Lembrando que no relógio analógico, eu não vou ter o número 15, 16, 20, 21. Simplesmente eu vou conseguir identificar que 3 horas, como está marcando aqui, são 15 horas, por quê? Porque são à tarde. 3 horas da tarde é o mesmo que 15 horas. 3 horas da manhã é 3 horas. Porque nós começamos a contar a partir da meia-noite. Meia-noite, 0 relógio. Aí começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas da manhã, 7 horas, hora de ir para a escola. 8, 9, 10, 11, 12, meio-dia. Aí começa. 13, 1 hora da tarde, 14, 2 horas da tarde e assim sucessivamente. Quando o relógio é digital, ele vai mostrar o número 13, o 12, o 14, o 15, o 16, ok? Prosseguindo. Aqui nós temos 7 horas e 10 minutos. 7 horas, o ponteiro menor no 7 e o maior no 2. Porque, lembram que de um número para o outro nós temos 5 minutos. Então eu tenho do 12, 5, mais 5, 10, 7 e 10. Já no relógio digital, nós temos aqui 7, pontinho, 10. Tá bem claro, né? O último relógio são 5h45. Olha só, o ponteiro não fica exatamente no 5. Por quê? Porque ele já está a caminho do 6, quase chegando no 6. Daqui 15 minutos vai ser 6 horas. Pode ser da manhã ou da tarde, não dá para saber. Aqui dá. 5h45 é da manhã. Se fosse à tarde, seria 17h45. Conseguiram entender? Vai ser 6 horas, aqui 5 minutos e aqui eu tenho 45, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 45 minutos, 5 horas e 45 minutos. Página 177. Você sabia? Santos Dumont é considerado o inventor do avião e do relógio de pulso. Aproveite e pesquise um pouco mais sobre a vida deste homem que fez a diferença buscando a inovação e a tecnologia para que nós pudéssemos usufruir em nossos dias. Questão 5, página 177. Celso fez um pequeno voo de 30 minutos em seu helicóptero. Mais tarde, seguiu por mais 30 minutos para o local onde estava sua família. Então, ele fez 2 voos com 30 minutos cada. Como eu vou achar a resposta? Vou somar.
30 mais 30 é igual a 60. Lembram que eu falei que 60 minutos corresponde a 1 hora? Ou 1 hora tem 60 minutos? Então, 60 minutos é igual a 1 hora. Letra B. Se o voo começou às 10 horas, a que horas terminou o passeio? Tá super fácil. Claro, 11 horas. Olha só, 10 mais 1 é igual a 11. 10 horas, que está aqui, mais 1 hora, que foi os 60 minutos, 11 horas. Letra C. 1 hora corresponde a quantos minutos? 60 minutos. E 1 hora é igual a 60 minutos. 60 minutos é igual a 1 hora e 1 hora é igual a 60 minutos. Clique! 1 hora, que é representada pela letra H, tem 60 minutos. E eu consigo também abreviar e representar 60 minutos com MIN. M-I-N. Questão 6. Realize corretamente as transformações da unidade de tempo. Veja só essa tabelinha. Eu tenho aqui 60 minutos, que é o mesmo que 1 hora. Ou seja, 1 hora tem 60 minutos. Então, se você observar, de um número para o outro, está aumentando 60 minutos. 60 mais 60, 120. 120 mais 60, 180. 180 mais 60, 240. 240 mais 60, 300. E aqui você pode observar que está de hora em hora. A cada número aumenta 1 hora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegarmos em 10 horas. Veja só. Vamos observar só os dois primeiros números. Eu coloquei 0 minuto igual a 1 hora. Na realidade não é, é o 6. 60 minutos é igual a 1 hora. Então vamos observar só os números vermelhos. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. 24 mais 6, 30. 30 mais 6, 36. 36 mais 6, 42. 42 mais 6, 48. 48 mais 6, 54. 54 mais 6, 60. Veja, nós já sabemos que a cada 60 minutos nós temos 1 hora. Então, olhando para essa tabelinha, nós vamos conseguir responder a letra A, B, C, D e E. Letra A, 150 minutos. São quantas horas e quantos minutos? Vamos observar aqui. 150 eu não tenho, eu tenho 180 que passa de 150, seria 3 horas. Então, eu vou ter quantas horas? 2 horas, 120 minutos é 2 horas e eu preciso chegar a 150 minutos. Eu já tenho aqui 120 minutos. Eu vou contar mais quantos minutos? Mais 30 minutos. Olha só, 120, 130, 140, 150, 30 minutos. Então, eu tenho 2 horas e 30 minutos. 1 hora e 10 minutos. São quantos minutos? 70. 1 hora é 60 minutos. Mais 10 minutos dá 70 minutos. 210 minutos. 210 eu tenho aqui, não, eu tenho 240, passa, eu tenho 180 que são 3 horas, então aqui são 3 horas, agora eu preciso chegar no 210. 180, vamos contar de 10 em 10 minutos.
180, 190, 200, 210, 3, 30 minutos. Então, 3 horas e 30 minutos. 1 hora e 50 minutos é igual a 110 minutos. Por quê? 1 hora tem 60 minutos e 50 minutos. Eu só preciso somar, porque é menos de 1 hora. 1 hora tem 60, mais 50 minutos é 50 minutos. Então, 60 mais 50, 110. 90 minutos, nós vamos ter 1 hora e 30 minutos. 90 minutos, 60, 70, 80, 90, mais 30 minutos. Sorria! Hoje, às 2 horas, você vai ao francês. Às 4, você vai ao futebol. Às 6, na música. E às 8, você vai ao reforço de aula. Alguma dúvida? Que horas eu vou ser criança? E essa tirinha nos leva a pensar o quê? Exatamente! Aqui nós podemos observar várias situações. Vamos observar as horas, porque está dentro do contexto que nós estamos trabalhando. Se nós formos somar a quantidade de horas para cada compromisso, vamos imaginar que na aula de francês ele vai gastar 1 hora. No futebol, mais 1 hora. Na música, mais 1 hora. E na aula de reforço, mais 1 hora. Só aí seriam 4 horas de compromisso. E no final ele pergunta: que horas eu vou ser criança? Que horas que eu posso brincar? Que horas que eu posso me divertir? Esta é a pergunta. Sabe, queridos, nós precisamos ter um equilíbrio nas atividades que nós realizamos. Não pode ser de mais e nem de menos, mas um equilíbrio para que você aproveite da melhor maneira possível o tempo que você tem. Que você tire tempo para estudar, tempo para brincar, para curtir a família, para fazer algo novo e fazer sempre o seu melhor a cada momento de sua vida. Página 178, questão 7. Desenhe os ponteiros na posição que se pede. Nós temos aqui, agora são 6h30, o relógio digital. Daqui a 40 minutos, aqui eu tenho a marcação de 6h30 e agora vamos conferir, contar, para que nós possamos acrescentar 40 minutos nesse horário. Vamos lá. Lembram que de um número para o outro nós temos 5 minutos. Então vamos contar de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então, daqui 40 minutos será 7 horas e 10 minutos. 8. Observe o relógio ao lado e responda as questões. Agora vamos olhar para este relógio aqui. Quantos minutos já se passaram desde as 8 horas? Olha só, começamos sempre do 12. 5, 10, 15, 20. 20 minutos se passaram. Letra B. Quantos minutos faltam para as 9 horas? Vamos conferir? De 5 em 5, de um número ao outro. O ponteiro está no 4, vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então, faltam 40 minutos para
chegar às 9 horas. Você sabia? É do tempo do onça. A expressão tempo do onça foi criada no século XVIII, no Rio de Janeiro. Conta-se que, nesse período, viveu um homem por nome Luiz Baia Monteiro. Ele era muito honesto, mas bastante bravo e exigente, que brigava com as pessoas. Assim, ele começou a ser chamado de onça. Os anos se passaram e quando as pessoas queriam dizer que algo havia acontecido há muito tempo, diziam que era do tempo do onça. Nós temos aqui em destaque o X, o V, I. O que simboliza essa representação? Olha aqui, no seu livro, logo do ladinho aí, você vai ver. 18 em algarismo romano. Aqui é o número 18 em algarismos romanos. Roma tem um grande palco para a matemática. Então, você pode observar os números decimais. Nós temos aqui o 1, 5, 10, 50, 100, 50, 500 e 1000. E aqui nós temos o número representado para cada algoritmo. Ó, 1, 5 é V, o 10 é X, o 50 é representado pelo L, o 100 C, 500 D e o 1000 I. E aqui você pode observar, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vem 50, 100, 500, 1000. E quando eu pego aqui, ó, o X, que representa 10, e eu pego aqui o V, que representa 5, e o 3, que representa o 3, eu vou ter o século 18. Investigue. Século também é uma unidade usada para medir o tempo. Pesquise quanto tempo corresponde a um século e em que século nós estamos. Depois, compartilhe suas descobertas com seus colegas e nós teremos a oportunidade para você compartilhar na aula via Zoom. Aqui nós temos uma pequena tabela de séculos e anos. Nós temos o século, o ano, o século e o ano. Você vai pesquisar e descobrir sozinho ou com a ajuda do papai e da mamãe. Clique! O tempo é uma grandeza. Os dias, as horas, os minutos são unidades que nos ajudam a medir e a contar o tempo. Aquele abraço virtual, um beijo no seu coração e até a próxima aula!